o vocabulário político não funciona. Aí ele começa a trazer, a empobrecer, não, parece que tem assuntos que tu não pode falar. Eu acho que entra aí algumas questões que ao meu ver, são as piores, né? Sobre a responsabilização do sujeito, né? Sobre a questão dos miseráveis, né? Eu acho que ali começa a entrar uma questão de um coitadismo que a gente não consegue, né? Da vitimização, e a gente não consegue falar disso, né? Não tem políticas claras para isso, porque são assuntos considerados tabu, tu não pode falar mal, não pode dizer coisas que são duras de dizer, assim. Por exemplo, que os políticos não enfrentam assim. A política, qual é a política que a gente tem para a criminalidade? Tu pode ver, a política ela é sempre profilática. Não, nós devemos ter mais escolas e mais empregos, então não haverá. Ok, é óbvio. E para os que já são? Qual é a recuperação para os criminosos? É quase nula em quase todas as partes do mundo. A gente não sabe. Eu digo como psicólogo que eu já trabalhei em penitenciárias. A gente não sabe como recuperar as pessoas. As recuperações existem, elas são exceções, a gente não tem políticas para isso, então não se fala disso. E ele só é visto como um coitado vítima do sistema, e não como agente, como se ele nunca fizesse escolhas. Ou seja, porque se a pobreza criasse criminosos, bom, então todos seriam metade do Brasil, né? E não é assim. Algumas pessoas escolhem outras coisas, existem escolhas, e a gente não coloca isso, entende? Coloca sempre aquelas pessoas como vítimas, sempre, eternamente como vítimas de um sistema. Evidente que o sistema tem problemas e que não dá o melhor para as pessoas. Isso é corretíssimo, mas isso serve para todos, e nem todos vão por esse caminho. Nem todos viram... por que algumas pessoas viram moradores de rua? Qual é a política que a gente tem para eles? Por que eles são colocados também como uma vítima? E tu não vai lá e ver que alguns escolhem estar na rua, eles querem estar na rua, boa parte tem problemas mentais sérios, eles não são cidadãos comuns desse ponto de vista, eles precisam de alguns cuidados especiais, mas tu não pode falar de um jeito correto sobre isso. Tem que falar e se referir a eles sempre como uma questão de pobres, vítimas, então tu nunca chega no fundo do problema. É uma mediação que anula, na verdade. Anula o sujeito, como ninguém é responsável, o sujeito nunca é responsável. Esse, para mim, é a pior das questões. Ou seja, ao meu ver, do outro lado, né, a pessoa em geral, né, o Estado neoliberal nos deixou algumas heranças. A ideologia neoliberal nos deixou umas heranças pesadas. Eu acho que a pior delas é transformar o cidadão em consumidor. Ou seja, eu pago meus impostos, né, aquele discurso, então eu quero tais e tais serviços. Quer dizer, como se ele não fosse parte do Estado, né? Ele se desresponsabiliza de estar no Estado e cria aquela oposição entre ele e o político, né? Não uma continuidade que em qualquer lugar... todos os lugares do mundo que deram certo, que são lugares onde essa interação política existe, né? A gente adora falar da Europa e dos Estados Unidos, e eles têm uma vida comunitária extraordinária. A política miúda funciona muito e resolve muito dos seus problemas. Não são uma pessoa passiva que fica em casa esperando que os seus políticos resolvam as suas coisas. E isso no Brasil a gente tem, né? Quer dizer, tem. Eu acho que eu estou exagerando, porque tem muita gente fazendo política, muita micropolítica, mas tem ainda uma resistência muito grande, muita gente passiva em casa, esperando que os outros façam coisas, né? Eu acho que essa oposição, que o vocabulário também se empobrece, por causa dessa oposição. As pessoas não estão fazendo política, certo? Professor Marcos, nós vamos a um breve intervalo e já retornamos com o nosso domínio público.